Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern. Bom, pessoal, essa daqui é a minha edição do livro. Eu vou ser honesta e eu não sei se tem outras edições, mas o livro é bem simples, a capa é bem fininha, a letra é grande, a folha é amarelada, que nem os outros livros da Cecília Ahern, que eu também já mostrei aqui no canal. E esse é um livro que eu queria muito ler, porque eu comprei os 3 principais dela há muito tempo atrás, que é PS Eu Te Amo, Simplesmente Acontece, e O Ano Que Eu Te Conheci. E eu já li os outros dois, inclusive O Ano Que Eu Te Conheci tem aqui análise no canal, e PS Eu Te Amo eu nunca tinha lido, e eu sei que é uma história de luto, então eu sabia que eu ia chorar, que eu ia ficar triste, e por isso que eu me enrolei um pouco, às vezes, pra começar esse aqui. Mas o livro é incrível, e eu gosto muito da Cecília Ahern, eu tenho já outros livros dela que são mais novos, e eu li também. Bom, pessoal, antes de eu começar a entrar no livro, se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você tiver interesse em comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam aqui com o canal. Como eu falei, esse livro é um pouco mais antigo, ele é de 2004, então ele já tem 21 anos desde a primeira edição dele, mas é um livro super atual, porque o principal tema dele é sobre o luto que a protagonista Holly tá sentindo com a perda do marido dela, o Gary. E a gente vai acompanhando a Holly nessa jornada, e ela retrata muito bem o luto. Logo no início, assim, do livro, a gente vê uma Holly muito depressiva, com muita dificuldade de seguir em frente sem o Gary, que era o amor da vida dela, eles eram parceiros pra tudo. E o Gary teve um câncer, ficou muito tempo doente, muito tempo lutando, e ele acaba falecendo e a Holly precisa lidar com isso. São só eles dois na casa deles, e tudo na casa deles lembra a Holly do Gary. Então, não tá sendo fácil, nunca é fácil, e a gente pode acompanhar isso. Eu acho que o livro conseguiu representar isso de uma forma muito legal, uma forma pesada, porque realmente é pesado, mas ele soube trazer todos os elementos que geralmente a gente sente quando a gente passa por isso. Além do Gary, que era o marido da Holly, a Holly tem uma estrutura familiar com bastante apoio. Ela tem 3 irmãos, 2 irmãos homens e uma irmã menina que tá voltando da Austrália para os Estados Unidos. É um pouco louquinha, mas vai ajudar a Holly nesse processo. E a gente também tem a mãe e o pai da Holly, que são, de fato, muito apoiadores dela, estão sempre preocupados, sempre com elas. Então, ela tem uma rede familiar muito importante, que quando a gente passa por esse processo de luto, é muito importante que a gente tenha esse apoio, que a gente tenha esse suporte, porque já é difícil, se a gente não tiver o suporte, é mais difícil ainda. Além disso, a Rory tem algumas amigas que são muito importantes para ela, que é a Denise e a Sharon, e a gente vai acompanhar um pouco dessa amizade também e como que isso pode ajudar a Rory. Mas o grande ponto, a virada de chave desse livro e o que torna ele tão especial é que a Rory descobre que o Gary estava fazendo cartas para ela, para que ela lesse uma carta por mês no primeiro ano depois que ele tivesse falecido. Só que a Holly tá num processo muito pesado de luto e ela demora pra achar esse pacote com as cartas do Gary. Então, quando ela acha, já tinha se passado 2 meses, e cada mês o Gary deu uma missão para Holly cumprir. Então, várias coisas, desde, por exemplo, cantar num karaokê, até se livrar das coisas do Gary, doar as roupas dele, as coisas dele na casa, coisas que ele sabia que a Holly não ia conseguir fazer sozinha e que, de certa forma, ajudam ela a lidar com o luto. Então, tem desde decisões, assim, difíceis, como doar as coisas dele, desde decisões que, de fato, é para ela se divertir, para ela ter uma vida, como ir cantar num karaokê, se desafiar, se divertir. E a gente pode acompanhar esse processo dela todo mês. Ela espera ansiosamente pela carta do Gary para cumprir a missão e como que essa missão vai refletir no processo de luto dela. E é através dessas cartas, dessa vontade, que a Holly começa, de fato, começar a seguir em frente, a sair daquele lugar só de solidão, só de tristeza, e ela continua tendo momentos de tristeza, gente. O luto não é linear, não é do dia pra noite que tu resolve as coisas, então a gente vai ver ela todos os meses tentando um pouquinho aqui, tentando um pouquinho lá, mas é bem claro, e ela deixa claro o quanto ela talvez não conseguisse fazer isso se não fosse as cartas dele, que isso deu um impulso pra ela conseguir seguir a vida dela de uma maneira diferente, mais leve, do que poderia ser se ela não tivesse esse apoio dele, porque querendo ou não, ela acaba tendo o apoio, ela acaba tendo o marido dela em vários momentos ali pra superar a morte do marido dela. Então, ela espera ansiosamente pelas cartas e a gente espera ansiosamente pelas cartas. E a gente também vê as cartas fazendo a Holly ter decisões de vida, para a vida dela como pessoa também, e não só sobre superar o luto. E isso com certeza ajuda ela a seguir em frente também, a ser mais feliz, a ter outras coisas que podem trazer felicidade para ela.
Então a gente acompanha a Holly nessa jornada, o livro é muito bom, apesar de ele ser um livro de luto, ter vários momentos que a gente se emociona no livro, ele também traz leveza, ele também traz um carinho para esse processo, que nem sempre é tão comum a gente ler em livro. Esse, de longe, é o livro que retrata luto que eu li, que é o melhor retrato que eu li. Realmente, ele traz de uma forma diferente, ele inova, é criativo com a questão das cartas. E toda a carta, né, em assinado PS Eu Te Amo, é daí que vem o nome do livro. E o livro é muito bom, ele deixa o coração quentinho, realmente. A minha nota pro livro é 9 de 10. Eu não tenho, assim, um grande defeito para falar do livro. Alguns momentos acaba sendo um pouquinho enrolado do que outros, mas acho que também faz parte do que a autora quer representar no livro. No geral, eu diria que vale muito a pena a leitura. Não faz muito tempo que saiu uma sequência que eu tô louca pra ler, recém comprei ele, que é do Clube PS Eu Te Amo. Então também vai ter um segundo livro aí pra quem se interessar. Mas é um livro que eu gostei muito, que a Holly é uma personagem com várias coisas altos e baixos, várias coisas que eu gosto, que eu não gosto, mas que tá ali vivendo um processo e foi muito legal de acompanhar esse processo. E eu acho que isso eu posso falar, gente, sem entregar muita coisa. Então agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente da minha opinião e vai ter spoilers. E eu vou começar falando um pouco sobre a Holly e o Daniel, que é o interesse amoroso, entre aspas, que a Holly encontra nesse livro. Já vou começar dizendo que eu gostei que ela não quis transformar aquilo de fato num interesse amoroso, num relacionamento de fato, porque ela não estava pronta para aquilo, não era por causa daquilo que ela estava querendo seguir em frente. Ela precisava se curar, se concentrar nela mesma antes de ir para isso. Então eu gostei, mas ao mesmo tempo eu gostei que o Daniel foi um apoio para ela, sabe? Pra ela entender que ela pode sim sentir carinho, sentir afeição, sentir desejo por outra pessoa, que não vai ser o fim do mundo. Ela tomou essa decisão de não ter um relacionamento com o Damon, não porque ela se sentia culpada, porque ela entendeu que o Gary queria que ela seguisse em frente, mas porque ela não estava pronta, porque ela iria se culpar como ela mesma, porque ela ainda tinha muitas amarras com o passado dela e ela não queria, não estava pronta para se livrar daquilo. Então é um processo e ela entendeu que é um processo e é legal de acompanhar, mas é muito bom o apoio que o Daniel dá para ela como amigo ao longo do livro também. Um dos pontos que eu não gostei foi o momento que ele fica meio chateado, com ciúmes do Gary, com ciúme das cartas. Tipo assim, tu recém chegou na vida dela, vocês são amigos, claro que vocês estão ali flertando, tendo talvez um clima, mas você não tem direito nenhum de sentir ciúmes e muito menos de dar um ultimato, sabe? Então, isso. Eu tava gostando tanto dele no livro, mas tanto dele no livro. Minha expectativa era que no final tivesse tipo um epílogo daqui a alguns anos e mostrasse eles juntos. Mas não foi o que aconteceu. E ele me decepcionou muito nessa cena. E quando eu descobri que ele voltou com a namorada dele louco, que ele falava que ele nunca ia voltar e tal, também me decepcionou. Então é um personagem que me decepcionou no final. E fiquei feliz que a Holly não entrou nesse relacionamento, não só por causa disso que ele fez, mas porque de fato o momento ali era dela com ela mesma. Vou dizer que eu achei a Denise, a amiga da Holly, um pouquinho egoísta. Em vários momentos ela não parece perceber que a Holly tá nesse afundo de luto. Mas a Holly também, em vários momentos, acaba deixando um pouco de lado as coisas das amigas dela, justamente porque ela tá nesse momento. Só que pra mim é compreensível. Mas, por exemplo, ela não ter ido atrás da Sharon pra pedir desculpas em relação à gravidez da Sharon, não tá perto. Eu já achei um erro dela ali. E o próprio John foi lá conversar com ela sobre isso, né? E ela, enfim, fazem as pazes. Mas ali é um momento que, assim, tudo bem a Holly se sentir daquele jeito, tudo bem ela não conseguir lidar com aquilo, mas não é tudo bem ela não superar, ela não e deixar isso de lado e ir atrás procurar a amiga dela, sabe? No fim deu tudo certo, elas se acertaram, mas foi algo que a personagem Holly me incomodou um pouco. Achei super divertida a dinâmica da família da Holly. Eu sabia que era o Richard que estava limpando o jardim da Holly, desde o início eu sabia. E gostei da relação que eles acabaram construindo ao longo do livro também. O que eu não achei muito bom, assim, que faltou pra mim um encerramento, foi por que o irmão da Holly implicava tanto com o Richard, por que ele ficou bravo, por que ele sumiu. Eu achei que foi um pouco vago nesse quesito, porque eles eram muito próximos, melhores amigos, e ele deu uma sumida. Acabou que o Richard estava mais presente pra ela do que ele mesmo. Então, isso eu não gostei muito, achei que faltou dar uma construída, dar uma finalizada nesse tópico. Corrigindo, a Holly tem 4 irmãos, tá? É legal ver a questão do irmão mais novo da Holly com o documentário, e a Holly tinha todo o direito de estar braba com aquilo, porque ela não queria ser mostrada naquele momento de fragilidade pra todo mundo. Eles se entendem depois, é um pouquinho cômico na hora que acontece, e de fato faz um pouco do que o Gary tá falando pra Holly fazer, que é sair da zona de conforto. Mas é legal ver ela, por exemplo, no aniversário dela tentando lá se divertir. Claro que elas passaram no ponto, na bebida, nem lembra de nada. Mas é legal ver ela fazendo coisas, saindo de casa, e é muito legal de acompanhar.
No geral, a minha carta preferida foi a carta que fez a Holly procurar um emprego novo, um emprego de fato que ela gostasse, ela ter se encontrado nisso, ela ter amado trabalhar com aquilo, trabalhar com a edição ali da revista, do jornal. Então, gostei bastante, gostei de toda essa parte do capítulo dela procurando emprego, as cenas dela no emprego, a interação com os colegas de trabalho, eu gostei muito dessa parte, foi minha carta preferida. A repercussão em si do documentário, eu não gostei tanto, eu acho que é um ponto, assim, que eu achei meio... não curti a forma como foi feito. Mas outro ponto que eu curti também foi a carta do Gary sobre como a Holly podia dizer pra doar as coisas dele. Ele meio que deixou tudo organizado, e é um momento que é muito difícil você pensar, e ela mesmo fala. Então ele deixou tudo semi-organizado, e ela pôde fazer aquilo de uma forma um pouco mais fácil pra ela. Mas a viagem que ela fez com as amigas, ele ir lá contratar a viagem, o capítulo com a moça da agência de viagem. Cara, muito legal, muito bom ver elas naquela viagem, a Holly se permitindo, elas ficando presas no mar. Muito engraçado, vários alívios cômicos. E é bem que nem eu falo, é o processo, sabe? Ela consegue lá se divertir e depois de noite ela tá triste. Ela sabe que a amiga dela tá grávida e tá feliz por isso, mas ao mesmo tempo ela não consegue entender como as pessoas seguem em frente porque ela tá presa ali com aquele sentimento. Então é um processo que a gente acompanha, é um livro muito bom. Vale muito a pena a leitura, gente. Se você se interessou nesse livro aqui, não deixe de comprar ele na Amazon. Ele não costuma ser caro, geralmente é um livro baratinho, então compensa ainda mais. E é isso que eu tinha pra dizer hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos!